Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 3. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Emmanuel comenta na lição 50 do livro Ceifa de Luz, ante o divino semeador. Jesus é o semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas mãos. Lembremos-nos da renúncia exigida à semente, chamada a produção que se destina ao celeiro, para que não venhamos a sucumbir em nossas próprias tarefas. Atirada ao ninho escuro da gleba em que lhe cabe desabrochar, sofre extremo abandono, sufocado ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Sozinha e oprimida, desenfaixa-se das forças inferiores que a constringem, a fim de que os seus princípios germinativos consigam receber a bênção do céu. Contudo, mal se desenvolve e habitualmente padece o assalto de vermes que lhe maculam o seio, quando não experimenta a avalanche de lama por força dos temporais. Ainda assim, obscura e modesta, a planta nascida crê instintivamente na sabedoria da natureza que lhe plasmou a existência e cresce para o brilho solar, vestindo-se de frondes tenras e florindo em melodias de perfume e beleza para frutificar mais tarde nos recursos que sustentam a vida. À frente do semeador de sublime, não esmoreças ante os pesares da incompreensão e do isolamento, das tentações e das provas aflitivas e rudes. Crê no poder divino que te criou para a imortalidade e no silêncio do trabalho incessante no bem a que foste trazido. Ergue-te para a luz soberana na certeza de que, através da integração com o amor que nos rege os destinos, chegarás sobre a generosa proteção do celeste pomicultor a frutificação da verdadeira felicidade. Perdoa que emociona a gente ler essa lição de hoje. Me emociona porque ela vem falando da dificuldade que passam os trabalhadores, aquelas pessoas que se propõem a iniciar um trabalho voltado para o Cristo. E Emmanuel ele faz questão de lembrar o tempo todo para a gente que não é privilégio só de um ou outro, não. Todos, sem exceção, quando resolvem tomar esse caminho, passam por esse tipo de experiência. Qual é a experiência que ele fala aqui para a gente? Ele fala da semente, né? E que a semente ela sofre o abandono, é sufocada ao peso do chão e sozinha ela começa a se desvincular das forças inferiores, né? Mas quando ela começa, olha só, mal se desenvolve, começou o primeiro processo, o que acontece? Aparecem vermes e ele fala, ou então, avalanche de lama por forças dos temporais. Mas ainda assim, obscura e modesta, a planta nascida crê instintivamente na sabedoria de Deus, da natureza, que ele plasmou, e segue seu caminho. É você começar a querer fazer uma coisa voltada para o Cristo, que vão vir obstáculos mil. Primeiro, vamos botar aqui o dos vermes, a gente vai poder dizer assim, né? Com todo assim, pegando a comparação, né? Que os vermes vão significar o quê? Os obstáculos, aquilo que quer fazer você desistir de desabrochar. Então, o que a gente pode aqui trazer para poder representar os vermes? Em primeiro lugar, os julgamentos, as avaliações que fazem de você, lembrando o tempo todo atos que você tenha praticado ou que você ainda não consiga ter se desvencilhado totalmente dos atos, até porque quem inicia naturalmente ainda está na imperfeição. Ninguém começa estando perfeito, né? Isso é uma ilusão. A gente começa a trabalhar para lá na frente conseguir atingir, né, os primeiros passos aí da perfeição. Mas enquanto você começa a dar os primeiros passos, você vai receber críticas, vai receber sarcasmos, vai receber julgamentos e algumas vezes esses julgamentos eles podem realmente ferir e até fazer com que a pessoa desanime, né, e volte para o meio que estava ainda no anonimato. Aliás, essa semana, né, eu vi até uma companheira falando de um trabalhador espírita que ele faz um trabalho no anonimato. Ele não bota o rosto dele. E eu, até conversando com ela, né, conversando com outros companheiros, eu falei, não, eu boto o meu rosto. Por quê? Porque eu fazendo vídeo,
Porque mesmo sabendo que o alcance ele é pequenininho, né, ele não tem aquela publicidade toda, aliás, o objetivo nunca foi esse, né? Mas não tem essa vaidade, isso aí no meu coração, tenho certeza disso aí, não tem problema. Mas fazendo esse vídeo, vai ter uma hora que eu vou ficar muito envergonhado, como já fico, quando eu faço alguma coisa contrariando aquilo que eu estudo, que eu leio, que eu analiso aqui nos textos. Então eu falei, não, eu tenho que botar o rosto mesmo. A hora que a crítica vier a mim, se ela for verdadeira, eu tenho que abaixar a cabeça e procurar, através do meu processo de reforma íntima, modificar, para não dar mais motivo de crítica. Se ela não for verdadeira, não é para me atingir, então a gente segue em frente. Mas que esses obstáculos eles vão vir, né? Ou né, um assalto de vermes ou avalanche de lama, né? Eles vão vir. E o Emmanuel já fala até, mais uma vez fazendo um resumo muito grande e até fazendo essa análise agora, eu acho que ele abarcou tudo o que acontece. Eu não consigo imaginar uma outra coisa sem um desses quatro aqui. Ele vem falar assim: pesares da incompreensão, a pessoa não te compreender; isolamento, a pessoa te isolar; as tentações e provas aflitivas e rudes. Então ele fala aqui, ó, à frente do semeador sublime, não esmoreça ante os pesares. O que vai ser os vermes e a lama que o Emmanuel está falando aqui? Incompreensão, isolamento, as tentações e as provas aflitivas e rudes que a gente venha a passar. É profundo isso para todos nós, é profundo. Eu estava conversando com um amigo que ele falando, né, da vida que ele teve e que hoje ele se propõe a ser pastor, né, de uma igreja evangélica, e não é a minha religião, mas é uma pessoa que eu admiro, que eu gosto tanto. Volta e meia eu entro lá aqui no Facebook para poder estar assistindo o culto dele, a maneira dele falar, o estudo dele, pelo carinho que eu tenho pela pessoa, por ele. Passando provas duríssimas e críticas o tempo todo, a pessoa, mas ele era aquela pessoa que fez isso, que fez aquilo. Isso vai acontecer o tempo todo para querer desanimar o trabalhador em qualquer seara do bem. Isso é normal aqui na Terra. Aliás, gente, a gente não pode nunca, nunca, jamais esquecer que talvez o que foi maior vítima de críticas e de julgamentos foi o próprio Cristo. Cristo tem versículos ali que falam, o pessoal chamava ele de glutão e de beberrão. Assim, tipo falar hoje, né? É um bêbado. Porque a bebida da época era o vinho, né? E Jesus sentava na mesa com as pessoas, é claro, nunca saindo do equilíbrio, da razoabilidade, nunca se embriagando, passando dos limites, mas ele sentava para as pessoas para comer e para beber e conversar, pregar a boa nova para fazer a diferença na vida das pessoas. Está lá no Evangelho, né? E recebia crítica o tempo todo. Que esse aí é o salvador de vocês? É o que fica com essas pessoas de má vida? Que vai para a casa de um Zaqueu, que é um cobrador de imposto que faz tanta maldade com tanta gente? Que dá as mãos para uma mulher, dá água para beber para uma samaritana? Logo a samaritana, que é tão discriminada, os samaritanos não são nem gente. Ou então que pega uma mulher que está prestes a ser apedrejada e aquele que estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra, sai todo mundo envergonhado. Quem mais recebeu crítica, e não foi só crítica. A gente não consegue imaginar isso, né? Alguém pegando a gente, prendendo, só pelo fato da gente defender uma ideia, né? E de repente levando a gente para um sacrifício de uma cruz com todo aquele requinte de crueldade que aconteceu como Cristo. Isso vai acontecer em medidas muito menores nos dias de hoje, mas vai acontecer, sim. A gente ainda tem lugares no mundo em que, se você defender opiniões, você vai ser condenado à morte, mas aqui no Ocidente isso não é a regra, não acontece a regra com a gente. Mas a gente tem que perceber o seguinte: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. O processo é difícil, ele é doloroso, mas é o processo que vale a pena. É você quebrar a casca do ovo e poder respirar o ar da perfeição, do trabalho junto a esses espíritos nobres. Dá trabalho? Muito trabalho, mas vale a pena.
Jesus nos abençoe hoje e sempre.